falar sobre meu pai. José Oliveira Rocha, o Zé da Macuca, nasceu em 18 de fevereiro de 1954. Filho de José da Rocha Sobrinho e Otacília Oliveira Rocha. É uma família de 8 irmãos, dos quais os 6 mais velhos nasceram no engenho de rapadura dos meus avós, que fica aqui na zona rural da Canabrava, perto da cidade de Palmeirina. E os 2 mais novos, incluindo meu pai, nasceram na cidade de Palmeirina já, em casa, com parteira e parto normal. A fazenda Macuca sempre existiu. Já foi encontrada aqui uma moeda de 1869, a fazenda tem mais de 150 anos. Foi adquirida pelo meu avô, né, quando se mudou do engenho de rapadura da Canabrava para cá, para a fazenda Macuca. Meu avô foi um fazendeiro bem sucedido na região. E a partir da fazenda Macuca foi que tirou-se o sustento da família inteira para o colégio, para os estudos. A família já morava em Garanhões, mas meu avô passava a semana morando aqui na casa da fazenda Macuca e trabalhava com o gado todos os dias, e era dessa atividade que sustentava a família lá em Garanhões para os estudos e todas as necessidades da casa. Meu pai, ele calçou um sapato só com 20 anos de idade, tinha uma junta de boi, casou com minha mãe. Meu pai era Zé da Rocha, minha mãe Otacília. Meu avô deu 2 vacas para minha mãe e meu pai tinha uma junta de bois. E juntou 2 bois com 2 vacas. Meu pai morou em Garanhuns, né? Ele o início da vida foi em Palmeirina, mas muito jovem mudou-se para Garanhuns. E foi onde ele estudou no Colégio 15 de Novembro, foi onde ele foi um craque do futebol. Era craque, ele disputou em várias modalidades dos esportes, né? Mas foi no futebol o grande destaque. Ele é considerado por muitos o melhor jogador da história de Garanhuns. Depois mudou-se para Recife para cursar a faculdade de Geologia. E lá também permaneceu com a história de futebol, disputou o Campeonato Pernambucano de Futebol de Salão pelas grandes equipes da cidade. Chegou à seleção pernambucana, teve grande destaque no futebol. E depois de formado, ele ingressou na carreira profissional de Geologia, morou em várias cidades no Brasil todo, trabalhava numa grande empresa nacional de produção de cimento. Aí passei em 4º lugar, saindo de Garanhuns em 4º lugar. Foi uma festa aqui, uma festa. Pense, né? Uma vitória. Aí lá vai, Geologia. Aí o primeiro emprego. Enquanto estava no curso era muito bom que estudante, cerveja, não sei o que, movimento estudantil na época, tempo da ditadura, aquele agito todinho, né? E a gente foi embora para Recife, estudar Geologia. Depois, quando eu terminei o curso, primeiro emprego, Belo Horizonte. Belo Horizonte, aí foi afastado do Nordeste, sair para outro lugar. Não, o seu emprego é lá. Meu pai sempre foi um apaixonado pelo Nordeste, pela cultura nordestina, encantado por Luiz Gonzaga e por Dominguinhos. E essa saudade do Nordeste acompanhou ele durante toda a trajetória de geólogo, porque era sempre morando em localidades distantes. E mesmo quando era no Nordeste, a localidade de trabalho era distante de Pernambuco, era distante do lugar dele. Ele sempre teve esse desejo de voltar para casa, né? Morar na fazenda dos meus pais. Quero voltar. Aí fui largando emprego, largando tudo e voltar para cá. Para, né, saber onde estavam meus familiares, saber onde era a terra, como é o cavalo, o que é uma vaca, o que é a agricultura, o que é viver no mato, o que é a luz do candeeiro. Ele fez uma opção muito rara hoje em dia, porque a carreira de geólogo do meu pai era bem sucedida financeiramente, né? Ele era um trabalhador de classe média alta e acostumado com o consumo, com as compras, de certa forma, fúteis que
que permeiam as classes mais abastadas da sociedade, que faz parte desse dia a dia, e ele praticamente rejeitou todo esse modo de vida em torno do consumo para voltar para a fazenda da família, para a fazenda Macuca. Paulinho canta aqui. Não, é da fazenda abandonada. Cacimba Nova, foi bonito o teu passado. Com isso, foi acompanhado de largar toda a carreira de geólogo e vir tirar o sustento da terra, tirar o sustento do gado, tirar o sustento da plantação. Quando ele chegou aqui, hoje o lugar é totalmente transformado pelo meu pai, né? Principalmente do ponto de vista visual, foi totalmente transformado, mas naquela época a fazenda passou alguns anos em estado de abandono. Não tinha mais cerca, não tinha telhado, as portas estavam quebradas, o curral era abandonado. Onde você vê aqui hoje esse laguinho, todo esse jardim, era o curral, o antigo curral da fazenda, tinham 2 currais. E estavam abandonados, completamente abandonados, sem telha, sem nada. E meu pai pegou tudo isso, não tinha energia elétrica, essa coisa do candeeiro não era decoração, era de verdade mesmo. Não tinha água encanada, ele pegou a casa dessa forma, a fazenda dessa forma, para vir morar. Então foi uma opção, uma ruptura muito forte no estilo de vida, para vir viver da atividade rural e a partir daí começar a transformar o lugar do jeito que ele transformou até o ponto em que se encontra. É o seguinte, tem ali tem um riacho, aquele riacho ali, ele tinha uma pinguela. Uma pinguela, assim, é uma coisa que ninguém fala mais. A pinguela é um pau atravessando o riacho e outro em cima para a pessoa se equilibrar no pau, passagem. Aí meu amigo Marcelão lá de Garanhuns, da bodega de Marcelão, um grande amigo, ele foi atravessar a pinguela e caiu no riacho. Se lascou, camarada. Aí eu digo, Marcelão, só por causa disso eu vou fazer uma ponte, mandar fazer uma ponte. Aí lá na cidadezinha aqui, Palmeirina, onde eu nasci, em Palmeirina, aí um primeiro, eu faço a ponte. Vamos pensar na ponte. Aí ele começou a fazer, medimos o vão da ponte, ele trabalhou a ponte e fez. Ele disse, Zé, a ponte está pronta. Agora tu pode vem buscar. Agora tem uma condição para levar a ponte. São 2 carros de boi e 20 bebos. Porque os carros de boi, quando chegar lá no lugar de colocar, precisa de 20 bebos. Tu faz uma rabada, 2 litros de cana e a gente leva a ponte. Aí a gente veio em cima da ponte, passando em povoado, uma ponte ambulante. A partir desse momento, da volta dele para a fazenda Macuca, né, para resgatar toda essa história da família, a origem da família, restaurar a casa e fazer toda essa transformação, meu pai se conectou muito forte com essa terra, sabe? Ele se conectou com o modo de vida, com a atividade rural, e ele trouxe alguns bons cavalos de Sergipe, era onde ele morava, Aracaju, e aí trouxe 2 cavalos muito bons, manga larga, da raça manga larga, e 3 éguas também. E a partir daí começou-se um criatório de cavalos aqui que transformou inclusive a raça da região, né? O pessoal passou a fazer os cruzamentos com os cavalos e renovar a raça da região. E aí essa conexão, além de ser com a atividade rural, também foi com os moradores da região. Meu pai, principalmente nesse trechinho aqui que fica entre Poço Comprido, que é o povoado que pertence à cidade de Correntes, e Baixa Grande, que é o povoado que pertence à cidade de Palmeirina. Nesse trecho aqui que está a fazenda Macuca está exatamente no meio do caminho, 2 quilômetros para um lado e 2 quilômetros para o outro. E com essas pessoas, meu pai teve uma conexão muito forte, sabe? Ele é muito respeitado, muito amado por todo mundo. E ele trouxe muitas novidades, né, com os hábitos dele, e isso se misturou de uma forma muito harmônica com o jeito dele, com as coisas, com o pensamento moderno que ele tinha, com
a coisa de vir trazendo arte e cultura para a região e se conectando de uma maneira muito forte com o lugar e com as pessoas que fazem o lugar. Meu pai teve uma conexão incrível, ele não queria sair daqui. Ele ia me visitar em Olinda e passava 2, 3 dias, não quero voltar, tenho que voltar para Macuca, não posso ficar longe de lá. E ao passar dos anos, quanto mais velho ele ficava, mais tempo ele queria ficar na fazenda. Esse realmente foi o lugar que uma das maiores paixões da vida de meu pai. O meu pai, o Zé da Macuca, como é conhecido artisticamente, na verdade, na intimidade, ele não era aquele personagem que a maior parte das pessoas conhece, né? Aqui ele é muito conhecido como Zé da Rocha. E o cotidiano dele aqui era muito de cuidar da fazenda, né? De cuidar da atividade rural, e ele era uma pessoa muito organizada. Tinha todos os registros do gado, todas as relações trabalhistas, as obrigações trabalhistas, tudo anotado, tudo registrado. A plantação, quando plantava, aqui teve uma plantação muito grande de urucum e ele tinha todo esse controle. Então o dia a dia dele era muito laborativo, sabe? Ele era um trabalhador do dia a dia aqui do campo. E ele tinha também muitas peculiaridades, né? Meu pai ele foi um apreciador de música muito apurado, sabe? Tinha um gosto musical muito apurado, de várias vertentes, assim, era muito amplo. Ele gostava de fazer a trilha sonora do dia dele. Ele ouvia música da hora que acordava, 5, 6 horas da manhã o som já estava ligado. Sempre gostou de ter som bom, que sonoriza a casa e a fazenda inteira, até o momento de dormir. Então, e ele gostava muito da música instrumental. Meu pai sempre foi um admirador do jazz brasileiro, inclusive da música instrumental nordestina, né, que tem Hermeto Pascoal como um dos maiores ícones. Ele sempre foi um apreciador, e o dia a dia dele ia avançando de acordo com a música. Ele colocava uma música instrumental relaxante no início para acordar, e isso ia avançando com o passar do tempo, de forma que à medida que a temperatura e o trabalho ia aquecendo, a música também ia aquecendo. Ele sempre teve essa coisa de fazer a trilha sonora da vida dele. E nos momentos de confraternização, nos momentos de festa, aí era a música de Luiz Gonzaga, a música de Dominguinhos, a cultura popular nordestina, o frevo também. Essa coisa que é realmente a grande paixão do meu pai no âmbito da cultura, no âmbito da música, é a música nordestina, mas ele tinha essa coisa da música instrumental, da música contemporânea, do que está acontecendo de maneira atual em Pernambuco e no Brasil. Ele sempre foi uma pessoa muito conectada com as artes e com a cultura.